perguntar para você agora, qual é a relação de contador com artista plástico? E se eu lhe disser que foi um encontro promovido pelas redes sociais que transformou completamente a história de um futuro contador formado e o colocou agora no show business, literalmente na vitrine do Brasil inteiro? Gabriel Fernandes, 24 anos de idade, do Seridó, da cidade de Santana, lá na cidade, no município de Caicó. Gabriel Fernandes, o filho de 2 comerciantes que trabalham com eletrônica. Gabriel que começou a cursar contabilidade. E o que ele não imaginava era que o destino o levaria ou conduziria. Quando estava próximo a se formar ou a se tornar contador, o destino o conduziria para as artes plásticas. E mais do que isso, o destino o levaria para estradas do Brasil inteiro, através das vitrines da loja Riachuelo, porque é esse Gabriel Fernandes, esse jovem, irreverente, alegre, simpático, com energia ímpar, que hoje assina as peças da coleção do São João da loja, da mega empresa chamada Riachuelo. Quer conhecer essa história comigo? Vem agora. Gabriel Fernandes, Eita! meu conterrâneo de Caicó. Menino, pelo amor de Deus, essa introdução aí, eu tô chocado. Mas e a sua história? Mas me bate uma ansiedade quando você falou, eu fiquei, meu Deus. Porque a gente não se vê, às vezes, de longe, né? A gente tá acontecendo a coisa, acontecendo a vida. Quando a gente olha os nossos caminhos, eu não fico olhando muito para o meu caminho. Eu acho que a gente olha muito para as coisas que estão acontecendo no presente, mas... eu tô muito feliz com essa introdução. Gabriel, a ideia, eu apenas coloquei um espelho para você. E esse espelho, ele aparentemente mostra contradições. Sim. Porque a sua história, você é filho de 2 comerciantes, tem uma Sim. eletrônica na cidade de Caicó. Isso. E você começou a sua trajetória para ser contador. E eis que os caminhos aparentemente se desnivelaram ou saíram dos números para lhe conduzir a artes plásticas. A primeira pergunta é, como foi que o seridoense, o filho de Santana de Caicó, Sim. começou a produzir quadros, começou a ser artista plástico? Assim, a minha vida, desde criança, na verdade, a faculdade de contabilidade foi um ponto fora da curva lindíssimo. Mas eu comecei a fazer arte desde muito pequeno, desde muito criança, assim. Então, minha mãe, ela sempre comprava aquelas revistas, aqueles cadernos de desenho, de pintura, para eu ficar rascunhando, assim, o dia inteiro. E, de repente, eu comecei a desenvolver essa minha criatividade ao longo do tempo. Mas chegou quando eu estava assim, na adolescência, com uns 15, 16 anos, essa necessidade de criar artes e de fazer artes para nem que seja decorar o meu quarto. Porque sabe quando aquelas paredes estavam vazias, brancas e tudo mais? Eu fiquei assim, não, eu acho que quando eu era criança, eu fazia umas coisas legais, eu acho que eu vou fazer para decorar o meu quarto, colocar um quadro ali em cima da cama. Isso foi acontecendo. E você começou decorando o quarto. Decorando o meu quarto, achando que eu estava só colocando ali no ambientezinho. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, na verdade. Eu nem sabia que era uma arte, um quadro. Eu nem sabia a técnica que eu estava utilizando. Era uma técnica que o pessoal do cubismo utilizava, do surrealismo. Então, eu estava experimentando, né? E fui me apaixonando pela arte. A vida me levou para alguns caminhos que divergiram total do que o que eu estou fazendo hoje. Mas essa divergência aconteceu porque a minha família, ela sempre prezou pela segurança, né? E a arte, você sabe que ainda é algo muito inseguro quando a gente se trata de um trabalho autônomo. E quando a gente fala de contador, médico, advogado, as pessoas conhecem e dão mais, entre aspas, credibilidade. E tem uma aparente estabilidade, né, Gabriel? Estabilidade, exatamente. Então, meus pais sempre disseram, não, você tem que fazer uma faculdade assim e tal. Passei em contabilidade e em nutrição. Não tem também nada a ver. Um norte e um sul. E aí, a nutrição foi em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte. Sim, terra de Santa Rita. Exatamente. Sendo que meus pais disseram assim, você não vai pra faculdade porque a gente não tem dinheiro para te sustentar lá. Então, eu acabei fazendo contabilidade. Não sabia nem o que era. Eu juro pra você. Eu não sabia nem o que era um contador. Não sabia. Mas a partir do momento que eu fui fazendo a faculdade de contabilidade e que eu entendi esse universo, que eu estou quase me formando agora, eu entendi que ser artista e empresário
anda juntos, assim. Andam juntos. E eu aprendi justamente nessa divisão do CNPJ e CPF. Porque a gente tem que ter CNPJ para conseguir desenvolver o meu trabalho. Então, acabou servindo, né? Acabou servindo. Agora, Gabriel, você começou a estudar contabilidade e continuou fazendo os seus quadros despretensiosos. Conta um pouquinho sobre esse caminhar de Sim. sair de tirar os quadros, ou melhor, retirar os quadros lá do quarto Sim. e levar para a rua. O que é que aconteceu? Eu fiz a minha primeira arte com a minha melhor amiga. Então, eu criei uma arte gigantesca, peguei revistas. Essa história é muito boa, que eu quero contar. Ai, meu Deus. Mas foi algo que o destino aconteceu, assim. Que Deus colocou na minha frente. Eu tive a ideia de fazer um quadro utilizando revistas, elementos recortados e juntos para formar um quadro para decorar o meu quarto. Eu pagava as contas na loja dos meus pais, na eletrônica deles. Então, eu ia para o banco, eu ficava na fila do banco para pagar os boletos. E essa ideia eu verbalizei alto. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosta de me comunicar. E tinha uma senhora chamada Roselita. Me lembra até o nome dela. Acho que ela nem sabe quem eu sou. Mas essa senhora Roselita, a gente não tem intimidade, eu não conhecia ela de antes. A gente conversou sobre fazer arte. Na fila de banco. Na fila do banco. E ela disse assim, Gabriel, eu tenho umas revistas lá em casa. E eu disse assim, eu tô querendo fazer uma colagem com revistas. Gabriel, eu tenho revistas lá em casa. Imagina, como é que uma pessoa estranha, do nada, que te chama pra ir pra sua casa, quer te dar revistas. E eu falei, tudo bem. Se ela quisesse me matar, eu não saberia também. Eu apostei na sorte, né? E ela também apostou. E eu fui lá na casa dela, peguei algumas revistas. Eu disse que era para um trabalho da faculdade, porque eu não ia dizer, olha, é para decorar o meu quarto e tudo mais. Eu falei, não, é para um trabalho da faculdade. Menti, gente, desculpa, eu menti. Roselita, saiba agora que eu não falei a verdade. Mas foi para um bom... A gente foi para um bom caminho. Mas eu consegui fazer as colagens a partir das revistas de Roselita. Fiz as minhas primeiras artes para os meus primeiros quadros. Decorei o meu quarto e meus amigos disseram assim, Gabriel, muito interessante isso que você faz. Por que você não compartilha nas redes sociais? As redes sociais foram a virada de chave, na verdade. Porque do meu quarto, eu não fazia ideia que pessoas de fora veriam o meu trabalho. E isso me gerou uma visibilidade que eu realmente não tinha noção, não tinha precedentes. O que é que aconteceu? Comecei a receber encomendas, mostrando o meu processo criativo, filmando o meu processo criativo. Eu comecei a receber encomendas. Primeiramente foi no TikTok. Foi mesmo, Gabriel. Foi As no pessoas, TikTok. e quando você recebeu a primeira encomenda, você disse, eu estou diante de uma renda para mim. Exato. Como é que foi isso? E o que é que aconteceu? R$25 a minha arte. Eu falo assim com o maior orgulho, claro. De verdade. R$25 para mim era o dinheiro de comprar cola, de comprar os meus materiais, a minha base, fazer a arte. E a arte com moldura. R$25 com moldura. Então, eu comecei a pegar as minhas primeiras encomendas para pessoas da minha família, para os meus amigos. Quando eu postei o processo criativo nas redes sociais, aí vieram pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Isso, gente, eu tô falando há 4 anos. 3 anos. Então, assim, eu não estava preparado para um vídeo, eu acho que foi o segundo ou terceiro vídeo que eu postei do meu processo criativo, chegar a 200 mil visualizações, 300 mil. E que, para mim, esse número é absurdo, gigantesco. Então, eu recebi encomendas do Rio de Janeiro, de São Paulo. Pra você ter uma noção, em um dia, eu fechei 3 meses de encomendas. 3 meses? 3 meses. Se eu quiser encomendar um quadro seu hoje, eu, Ana Ruth, Gabriel, quero que você faça um quadro para mim. Esse quadro vai entrar na fila, você vai começar a produzir quando? A partir do mês de março do próximo ano. Março do próximo ano, Março do Gabriel. próximo ano. Mas é porque, hoje em dia, eu prezo pela qualidade. O meu tempo é super importante na produção artística. Eu não sou uma fábrica, eu não sou uma máquina. Então, eu tenho um número limitado de encomendas que eu consigo executar por mês. De 6 a 10 encomendas. Agora, Gabriel, o tamanho do quadro, a moldura e Sim. o que vai no quadro. Claro, o que vai estar estampado no quadro. Quem define é o cliente ou é você? Como é que acontece isso? Super legal essa sua pergunta. Porque o cliente, na verdade, ele fala sobre a temática. Gabriel, olha, eu quero expressar essa história. Eu queria que você contasse a partir do seu olhar.
Hoje em dia, os colecionadores que adquirem... E eu falo colecionador, gente, vocês não acham que é uma coisa, chique, colecionador, não sei o quê. Para mim, eu utilizo o termo colecionador para todo mundo que adquire uma obra minha. Porque essa pessoa que adquire minha arte, ela tá colecionando para que no futuro ela guarde aquilo ali, ela possa revender, enfim. Eu penso muito no futuro, né? Então, todo colecionador é toda pessoa que adquire o meu trabalho. Ela me fala a temática da arte e, a partir do meu olhar, eu executo. Então, eu destrincho a temática em elementos, como se fosse ramificando esses elementos. Eu vou procurando cada elemento que eu ramifiquei nas revistas. Nas revistas. Cortando, exato. Continuam as revistas. Continua. Não mais de Roselita, que você já deve ter acabado, mas outros, né, Mas Gabriel? agora, o interessante é que, como o meu trabalho, graças a Deus, ele tá com uma visibilidade muito interessante, que a gente consegue desenvolver o nosso trabalho e trabalhar com isso em tempo integral, as pessoas acabam doando muitos materiais para mim. Então, gente, eu tenho umas coisas... Que material, por exemplo, para você, Gabriel, além das revistas? Eu tenho uns catálogos de pinturas de Leonardo da Vinci, de Van Gogh, assim, que tem imagens lindíssimas e que são de domínio público. Eu me preocupo muito com essa questão dos direitos autorais. Todo colagista, que é o artista que faz colagem, ele se preocupa com isso. Porque a gente quer utilizar um pequeno fragmento de algo que não tenha mais direito para a gente utilizar de forma plena na nossa colagem. Então, pinturas de artistas que faleceram há mais de 70 anos, a gente pode utilizar plenamente. Assim, é um tesouro para mim. Agora, Gabriel, qual foi a temática mais estranha que você já recebeu? Assim, Gabriel, de pedido. Você disse que é o colecionador que faz que traz a temática. Qual foi o pedido temática mais estranha? Eu recebi umas bem pesadas, bem estranhas. Sim. Porque a gente recebe. Mas o que eu recebi, acho que foi para colocar um dente dentro da arte. Um dente? Um dente. Era um dentista? Era um molar. Que é um pedaço do osso, não sei o quê. Para colocar a dente da pessoa dentro da arte. Eu achei interessante, mas aí eu fiquei... Não sei, eu fiquei meio com medo, não sei. E eu também recebi uma encomenda, mas aí era uma encomenda bem pesada, assim. Eram umas fotos sexuais bem pesadas, assim. Pra colocar no quadro. Pra fazer um quadro. E não era algo muito artístico, assim. Sim. Aí eu fiquei meio... Não sei. Mas eu recebo encomendas de variadas temáticas. E qual foi a temática mais emocionante que você já recebeu? Mais que ele emocionante. Deixou assim, mais empolgado? Disse, puxa, que lindo. Toda temática que é algo mais regional, nordeste, falando sobre as minhas culturas, falando sobre a minha cidade, ou o meu estado, ou o Nordeste em si, para mim é como se você estivesse me deixando em uma piscina gigantesca para eu me banhasse o dia inteiro. Eu amo. O que inspira, Gabriel? Você falou sobre o Nordeste, sobre a temática da sua terra. Sim. O que é que lhe inspira, assim? Você está caminhando, você veio de Caicó para Natal, para conceder essa entrevista. Então, o que é que lhe inspira? É o sertão, é a estrada, é a lua, é o sol? O que é que lhe inspira? Ou a história da pessoa? Me inspira o fato da gente poder contar histórias. E essas histórias, elas podem acontecer de formas variadas. E elas são norteadas e elas são influenciadas pela minha cultura, pelas coisas que eu vivencio, que eu vejo, que eu escuto. Eu sou muito motivado pelo que eu vejo. Assim, quando eu tô assistindo um filme, uma série, ou quando eu tô escutando uma música. Eu já fiz obras sobre algumas músicas de Alceu Valença, que ele até repostou um dos meus trabalhos. Mesmo? Foi La Belle de Joux. E eu fiquei muito feliz, assim, porque realmente tudo que eu vejo, escuto, que eu vivo essa experiência, isso me inspira no meu trabalho. Eu fiz uma viagem uma vez para Recife, para Olinda. O meu trabalho, ele mudou da água pro vinho. Por quê? Por causa das cores. Eu vi tanta cor naquele lugar. Era arte em cada metro quadrado que eu andava. Então, assim, aquilo ali mudou a minha visão. Quando eu viajei aqui para Natal, que eu conheci as praias da Zona Norte, se eu não me engano, eu conheci Areia Preta, eu fui para Ponta Negra, a gente passou um veraneio lá também. Assim, isso para mim abre um buraco na minha cabeça de possibilidades. Eu tenho um caderninho de poesias e aí eu vou escrevendo essas poesias para que um dia eu pegue essa poesia e faça um quadro. Então, a maioria dos meus quadros, elas vêm a partir de histórias e de poesias que eu escrevi. E você produz com música? Produzo.
amo. Eu fico no meu ateliê, gente, eu boto uma musiquinha, Milene que trabalha comigo tá aqui. Ela escuta música, eu escuto o dia inteiro. Eu amo. E são músicas calminhas, sabe? Gostosinhas, assim. E que, principalmente, assim, que tem uma letra que me faça viajar. Eu gosto de letras. Eu gosto de tocar, sabe o quê? Maísa. Sabe, Maísa? Meu mundo caiu. Ai, pra mim, acaba comigo, gente. Eu amo. Gabriel, e a Riachuelo? Como foi que Loucura, surgiu? né? Como foi? Agora, a gente estava conversando, mas eu quero saber onde foi que nessa história, nesse caminhar de Caicó para Natal, com as redes sociais, você colocando o seu processo criativo nas redes sociais, e algo que me chama muita atenção. Sua arte é muito bonita, eu tive a oportunidade de ver pelas redes sociais. Mas o que chama atenção é que não é só o produto feito, Uhum. mas a produção Sim. dessa arte torna algo muito mais romântico, muito mais belo, inclusive. Eu não sei se você concorda comigo, que o fato de você mostrar como foi feito torna a arte ainda mais bela. Sim. Agora, nesse caminhar e nessa arte, como foi que surgiu Gabriel Fernandes, lá de Caicó, aos 24 anos, assinar a coleção da Riachuelo? Foi, assim, uma oportunidade que apareceu e que... Como é que a gente conseguiria recusar uma coisa E dessa? como foi sua Eu oportunidade? desejei, eu sonhei com essa parceria. Inclusive, eu verbalizei isso. O que é que aconteceu? A minha história artística de 5 anos, 6 anos, ela é muito intensa. Eu comecei a receber encomendas todo santo dia. Eu comecei a executar artes todo santo dia. Então, desde quando eu comecei, eu já produzi mais de 500 quadros. Esse é um número muito grande, assim. Sim. Então, essa intensidade de produção me levou a vários lugares. Eu fui chamado por uma empresa que ela representa como se fosse a Guararapes para Riachuelo, que fica em Catinga Grande, que acredito que é um povoado perto de Caicó, onde tem plantação de algodão, o pessoal costura para as fábricas de Riachuelo. Inclusive, pessoas da minha família plantam algodão para Riachuelo. Elas plantam algodão assim, e que quando eu fui para um festival, o festival não, foi uma cerimônia para receber o novo CEO da Riachuelo. Aconteceu em julho do ano passado. E você foi chamado por quê? Aconteceu em julho do ano passado, eu fui chamado para entregar um quadro para o novo CEO da Riachuelo. Um quadro seu. Um quadro que eu produziria inédito, exclusivo. Aí, E a pessoa, só para até eu entender, Sim. e quem está nos assistindo também, essa pessoa da Riachuelo, ela chegou a você sim, pelas redes sociais, Isso. conheceu como um simples anônimo. isso. E ela disse assim, Gabriel, gostei muito do seu trabalho. Eu estava expondo, inclusive, na Festa de Santana, que é a Sim. festa da minha cidade. Eu estava em exposição. E ela entrou em contato comigo e disse assim, Gabriel, a gente precisa entregar um quadro. Seria interessante a gente entregar um presente para o CEO. É o novo CEO da Riachuelo, para ele conhecer e se apaixonar pela região, pelo potencial que ela tem de produção, né? E que a gente queria uma arte sua, para encantar os olhos dele. Gente, pelo amor de Deus, eu expondo na Festa de Santana. Tem a Festa de Santana, fica até de madrugada, e a minha exposição acontecia até umas 10 horas da noite. Isso em julho do ano passado. Eu disse assim, não tem como eu não executar essa encomenda. Porque, assim, é uma oportunidade única, né? Eu entregar um quadro para uma possível colaboração que eu sonhei. E, gente, eu sonhei. Você sonhava com Eu isso? anotei. Tenho anotado. Todo comecinho de ano, eu anoto coisas que eu gostaria de realizar todo começo de ano. Então, eu falo de parcerias. Eu falo aparecer na televisão. Olha aí, tá vendo que coisa Eu falo boa? enviar uma arte para a África. Eu coloco possíveis coisas assim que envolvem o meu trabalho e que a parceria com a Riachuelo estava em uma das... Tava escrito. Tava Lá em escrito. 2023. No comecinho, em janeiro de 2023, estava escrito. E aí, essa proposta, o funcionário, enfim, o colaborador lá Sim. da Riachuelo, ele lhe deu quantos dias para produzir esse quadro? 3 dias. E você só que estava expondo lá em Caicó, na E festa de Santana. minha agenda estava para o próximo ano, que no caso seria esse ano. E você fez o quê? Eu disse assim, não posso recusar. E eu comecei a produzir essa arte. Mas eu dei uma condição. Eu disse assim, olha, eu nunca faço essa condição para nenhum colecionador, mas eu queria muito. Eu queria muito que você me desse uma verba para eu conseguir adquirir bordado
da Famuse, que é a feirinha de artesanato da minha cidade, que estava acontecendo na festa de Santana, e colocar dentro do quadro. Daria certo? Juro a você. Ela disse assim, Gabriel, o que você quiser. Eu fiquei me sentindo a pessoa mais incrível do mundo, que eu cheguei lá na Famuse, comprei pano de prato, comprei bastidor. Eu pedi para as bordadeiras de Timbaúba dos Batistas bordarem, que inclusive elas estão até Nas Olimpíadas. nas Olimpíadas. Paris. E elas bordaram, fizeram bordados que participaram dessa obra que eu criei. Então eu comecei a comprar vários bordados, artesanato, isso em 3 dias. Chegava em casa às 10h30 da noite. Porque tinha que expor. Tinha que expor. Dormia 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, produzindo esse quadro, porque para mim era a chance da minha vida. Cheguei lá, claro que eu não ia perder a oportunidade de produzir um vídeo com todo o processo criativo para entregar para uma pessoa que para mim é muito importante, que é um dos cargos maiores da empresa que eu gostaria de trabalhar. Entreguei esse quadro para ele lá em Catinga Grande. Perto de Caicó. Perto de Caicó. Foi um evento que chamou todos os colaboradores, todas as pessoas que trabalhavam para a colheita do algodão e para a costura das peças. E assim, gente, eu vi ele lá, eu fiquei assim, eu vou entregar esse quadro, mas eu tenho uma oportunidade de falar para ele que eu quero fazer uma estampa e que seria uma ótima oportunidade, que seria um dos meus sonhos fazer isso. Eu deixei a vergonha do lado e disse assim, eu vou. Gente, como é que foi? Eu entreguei o quadro, super ansioso, super nervoso. Era uma cerimônia que estava acontecendo. Chegou nos bastidores, eu estava colocando o quadro dentro do carro dele, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu queria muito fazer uma estampa para vocês, seria um dos meus maiores sonhos, assim. E ele disse assim, fale com o meu assessor, dê o seu número para ele, eu queria muito ver o seu trabalho e tal, gostei muito do seu trabalho. Gente, eu dei o meu número, mas assim, a gente dá o número esperando nada, né? A gente dá o número. Acessou e você... Eu joguei para o universo e deixa eu pegar. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi publicar o vídeo. O vídeo, ele passou por todas as mãos possíveis até chegar aos maiores cargos da Riachuelo, porque eu mencionei a Riachuelo no vídeo. E logo depois, eles me chamaram e disseram assim, Gabriel, a gente viu o seu trabalho, a gente se encantou por ele, e a gente queria te chamar para fazer a coleção de São João 2024. E eu na reunião, assim, ó, no celular... Isso era videoconferência? Videoconferência, eu assim, ó, sim, com certeza. Aham, yes, yes, yes. Na minha cabeça, eu tava assim, ó, com minha mão assim, ó, debaixo da mesa, ó, pirando, enlouquecendo. Desliguei, eu dei um grito, mas eu dei um grito tão alto que meus vizinhos achavam que eu tava assim, que eu tava me acabando. Eu gritei muito, porque era algo que eu desejava demais. Mas aí o que é que aconteceu? Começaram as negociações, né? Que eles me deram uma liberdade gigantesca. A gente tá falando de agosto do ano passado? Agosto do ano passado, chegando para setembro, outubro, novembro. Me deram uma liberdade gigantesca. Coleção de São João já era algo que eu desenvolvia, que era trazer a minha região, a minha cultura na minha arte. Então, assim, eu fiquei totalmente à vontade. Inclusive, essa história que eu tô contando agora, o CEO, André, ele colocou no LinkedIn essa história, postou, acredito que há 3 dias atrás. Ele postou essa história e ele contou essa história. Eu tô contando pra você, eu não sabia nem que se podia contar, porque ele realmente contou e publicou essa história, porque foi uma oportunidade que ele me deu. Ele acreditou no meu trabalho. Eu nunca desenvolvi uma estampa na minha vida. E eu sempre gostei de me vestir, de ter o meu estilo, de me expressar através das minhas roupas. Mas eu sempre pensei, caramba, se eu colocasse a minha arte em uma peça. Então era um sonho que estava anotado e que eu queria muito. E aconteceu. E aí, como é que foi, Gabriel? Então, as peças que a gente está vendo hoje, você produziu lá em novembro do ano passado? Sim, isso. E depois de novembro, aumentou sua produção? Imagina, novembro não é São João, certo? Certo. Foi um processo de imersão. Eu coloquei músicas de São João tomando banho. Assim, foi uma loucura. Começou a entrar... Eu comecei a comer milho em novembro. Canjica. Eu comecei esse processo de imersão. E desde o momento que eu produzi as peças da Riachuelo, que eu fiz a coleção... Demorou quanto tempo, Gabriel? Eu demorei... Gente, produzir as peças
As artes foram 2, 3 semanas. Então, a gente tá falando que em dezembro você já estava... Em dezembro já estavam as estampas feitas, mas que tinha um processo de produção e tudo mais. Gente, foi um processo que eu me tranquei no meu ateliê. Sabe, como se fosse um refúgio, tipo, um acampamento. Foi um acampamento. Você estava ilhado. Eu tava ilhado. Tinha pratos, louça no meu quarto. Não cortava meu cabelo, não fazia minha barba. Eu tava totalmente enlouquecido. E o meu principal objetivo era trazer a minha cultura, trazer as minhas origens e celebrar o São João ao mesmo tempo que eu estava celebrando a minha carreira, porque para mim isso é um ato inédito. Então eu pensei em muitas coisas assim. Eu vou inovar nos recortes, eu vou trazer muitas cores, muita estampa, muita complexidade, mas eu falei, isso não é o que eu quero. Eu quero simplicidade, eu quero que as pessoas olhem para essas roupas e se sintam em casa, no interior, que traga cordel, que traga bordado, porque minha avó é uma das maiores bordadeiras da minha cidade. É mesmo, Gabriel? Então eu tenho que trazer bordado na peça. Imagina, eu nem sabia que eu poderia colocar bordado na peça. Gabriel, e hoje, depois que você produziu em dezembro, os quadros continuaram sendo comercializados? Sim. Só que agora, até então, ninguém sabia que Gabriel Fernandes assinava as peças da Riachuelo. Agora chegou o São João e eis que chegou a sua assinatura. Sim. O que foi que mudou na sua vida? Tudo. E era um segredo, né? Eu não podia contar. Eu falei só pra minha mãe. Eu falei, mãe, ó, é isso aí. A gente vai fazer uma parceria com a Riachuelo. Mas eu sabia que no momento que eu lançasse, que acontecesse, mudaria. Porque é uma visibilidade gigantesca. E é uma marca que não está só presente em Natal. Tá presente em vários lugares do país. Então, assim, eu realmente estava já me preparando e sofrendo. Eu não estava feliz, gente. Eu vou explicar esse sentimento. Eu não estava feliz o tempo todo. Eu estava ansioso. Eu estava passando mal. Assim, eu estava enlouquecendo, num sentido literal, assim. Eu estava criando teorias da conspiração de que não iria acontecer. Medo de que, tipo, eles vão desistir e vão colocar... Não vai ter nem estampa. Eu estava achando que ia pegar fogo em tudo e ia acabar. De uma noite para outra. Juro. Eu fiquei tranquilo apenas 3 dias depois do lançamento. De verdade, de verdade. Mas foi um sentimento de gratidão que não está escrito. Juro. Gabriel, hoje quando você olha para frente, daqui para frente, as suas peças já estão lá, a sua assinatura já está lá, e daqui para frente, quem é Gabriel? Gabriel, ele já é, na verdade, mas é sempre um processo de construção. Ele é uma pessoa muito íntegra. Eu tenho muita consistência no que eu faço. Então, o Gabriel, ele não vai abraçar qualquer coisa, assim. Qualquer coisa que eu tô falando eu não vou fazer tudo por sucesso, eu não vou fazer tudo por fama. Não. Meu trabalho é trabalho de ateliê. É fazendo arte no ateliê. É criando poesias, criando narrativas. Eu não quero me perder no sucesso ou na fama, algo do tipo. Para mim, eu conseguindo viver do meu trabalho e as pessoas vendo esse trabalho e sentindo algo a partir dele, para mim é meu objetivo. Acabou ali. Isso que acontece, das pessoas me conhecerem ou algo do tipo, é consequência e que eu adoro. Porque realmente é gratificante. Mas o Gabriel daqui para frente, ele vai ser um Gabriel assim que vai ser cuidadoso, mas ao mesmo tempo quer se manter com o pé firme no chão. Mas sim, um pé firme no chão, no nível que eu não quero perder os meus valores, a minha moralidade, a minha tradição. Eu quero me manter firme e fiel ao que eu acredito, sabe? Agora eu tenho uma curiosidade. Você disse que todo início de ano faz o caderninho. Sim. E lá no caderninho de 2024, o que é que tem que você já... eu sou boa jornalista. Você é maravilhosa. Eu tento ser. Juro. O que é que tem lá no caderninho? Tem. No caderninho tem... olha. Ei. No caderninho tem umas parcerias aí que eu quero muito desenvolver no futuro. Mas, assim,
eu queria muito que a minha arte agora ela fosse para um lugar de exposição. Exposição mesmo. Quadro sendo exposto. Então eu já pensei em fazer uma exposição em alguns países aí. Joguei para o universo. Joguei. Eu quero que as pessoas saiam de casa e vejam o meu trabalho. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas saiam das redes sociais em si, que elas já me conhecem através das redes sociais e que para mim é o meu museu particular. A minha rede social é o meu museu particular que você pode ver e entrar nas histórias, mas eu queria que essas pessoas também vissem na vida real. Então no caderninho tem algumas exposições que eu quero muito criar, algumas ideias que eu quero executar e parcerias que eu quero fazer. Mas de prioridade são exposições. E quem vai duvidar? E quem vai duvidar que todo esse caderninho com desejos vai estar lá com o tique de que cumprido, 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 missão cumprida. Afinal, é o sertanejo, é o caicoense, é o seridoense, é o jovem de 24 anos de idade, é o menino que começou a produzir arte para tornar mais agradável as paredes do quarto. E, de repente, esses quadros da parede do quarto ganharam estradas, ganharam caminhos. Não é Brasil afora, é mundo afora. Gabriel Fernandes, muito obrigada. Que alegria recebê-lo aqui, viu? Gente, eu tô apaixonado, de verdade. Quando eu entrei aqui, eu fiquei, meu Deus, porque para mim fazer uma entrevista e estar aqui, a gente conversar sobre minha trajetória, minha carreira, é uma celebração. E eu tô aqui celebrando junto com você, eu tô muito feliz. Conterrâneo de Caicó, igual a você. Ai, muito feliz. Muito obrigado, de verdade, por me receber. E eu tô muito emocionada, Gabriel, porque quem conhece o Seridó e quem conhece aquela terra e a força e a fé que vem de cada sertanejo, jamais pode duvidar do que esse sertanejo, do que esse seridóense, do que o caicoense faz e de onde ele pode chegar. Você não chegou, você está numa caminhada e tenho certeza que nem você sabe onde vai chegar. Olha, gente, eu só espero não morrer no caminho. O resto, eita! Vamos lá. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns para você. Obrigadão. No próximo Ana Ruth Entrevista, outra história, outro testemunho, outra experiência, vivência. E a gente vai conhecendo e aprendendo. Até lá.